Bom dia a todos. Hoje a palestra vai ser ministrada pela doutora Mariana Boroni. A doutora Mariana é pesquisadora do Instituto Nacional de Câncer. Ela é líder do Laboratório de Bioinformática e Biologia Computacional. Então, para quem não conhece, eu diria que a doutora Mariana é a referência em bioinformática, pelo menos na área de câncer aqui no Rio de Janeiro. Então, ela tem sido bem requisitada pelas pessoas que têm tido interesse em trabalhar com algo translacional, particularmente lá no laboratório a gente tem sido bem entusiasta dessa questão de misturar dados públicos e análise bioinformática com a bancada, e por isso a gente teve enorme interesse e a gente agradece enormemente a doutora Mariana Boroni pela possibilidade de poder apresentar para a gente hoje. Então, a doutora Mariana ela é egressa da UFMG, onde fez seu doutorado em bioinformática e, como eu disse, ela é pesquisadora do INCA e a pessoa que vai falar para a gente hoje sobre o trabalho que ela tem desenvolvido por lá no laboratório. Então, Mariana, eu queria agradecer mais uma vez pela sua presteza em apresentar o seminário para a gente. Então, passo para você a palavra e vamos fazer o compartilhamento da tela. Acho que está tudo certo, né? Bom dia a todos. Robson, eu que agradeço enormemente o convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. Confesso que estou um pouquinho nervosa em falar para uma plateia tão, enfim, cheia de conhecimentos na área. Então, mas eu vou tentar aqui dar o meu melhor, tentar fazer aqui contar para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo no laboratório de bioinformática. Vocês estão vendo minha tela certinho já? Perfeitamente. Vou silenciar meu microfone, vou desligar o vídeo, pediria a todos que fizessem o mesmo, vídeo e microfone. E, como de praxe aqui, em geral a gente não interrompe a apresentação, a gente deixa a apresentação inteira e no final a gente faz uma rodada de perguntas. Quem não quiser abrir microfone, vídeo, pode mandar no chat, que a gente vai tentar se organizar melhor do que no último seminário. Eu estava bem enrolado, confesso. Então, é isso. Mariana, é com você. Obrigado. Obrigada, Robson. Bom, então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre alguns trabalhos que têm se enveredado recentemente no laboratório de bioinformática, né, tentando desvendar aí um pouco desse papel do perfil imunológico no microambiente tumoral e como que isso tem influenciado o impacto, né, influencia, na verdade, o impacto da progressão dos... Nós vamos falar hoje principalmente sobre esse trabalho que foi publicado no início do ano na Journal of Translational Medicine. Esse trabalho ele foi desenvolvido pela Natasha, pela Jéssica e pelo Marco Antônio, no laboratório aqui de bioinformática, né, com a colaboração do Martim Bonamino e da Patrícia Kosick. E nesse trabalho, então, a gente investigou um pouco mais sobre esse tipo tumoral, né, o melanoma, que é um tumor pigmentado, né, que acomete, né, a nossa pele. Esse tumor, ele se desencadeia através da proliferação, né, das células conhecidas, né, células chamadas de melanócitos. Essas células, elas são produtoras, né, de melanina, que conferem cor à nossa pele. E através, né, de aquisição de várias mutações que levam à ativação de oncogenes, assim como perda de genes supressores de tumores, essas células que, né, produzem o pigmento, elas adquirem a capacidade de se proliferarem de uma forma desenfreada, fazendo com que elas adquiram, então, a capacidade, né, de atingir tecidos mais distantes, inclusive acessando a corrente sanguínea, né, e desenvolvendo metástases. Em relação à incidência e à mortalidade por esse tipo de câncer, o melanoma cutâneo, ele ocupa a 20ª posição no ranking entre os cânceres mais incidentes no mundo. No Brasil, essa situação não é muito diferente, né? E em relação à mortalidade desse tipo tumoral, a gente vê que ela é extremamente impactada pela fase em que ocorre o diagnóstico.
né, o melanoma, quando diagnosticado nas suas fases iniciais, ele tem né, ele tem um prognóstico bastante favorável, grandes chances de cura, mas, né, entretanto, quando esse tipo tumoral ele é detectado já em estágios mais avançados da doença, né, a probabilidade de cura ela diminui, né, levando a um prognóstico bem desfavorável. Os fatores de riscos, né, que estão associados ao desenvolvimento desse tipo tumoral são os fatores genéticos, né, assim como a idade, a presença de alguns tipos de pintas, né, chamados de nevos, e também, né, o grau de pigmentação da pele. Sendo a exposição às radiações UV um dos maiores contribuintes, né, para o desenvolvimento desse tipo tumoral. E a exposição né, aos raios UV faz com que esse tipo tumoral ele tenha uma carga de mutação muito grande. Se a gente compara, então, né, o número de carga mutacional desse tipo tumoral com outros tumores sólidos, né, tumores líquidos, a gente vê que os melanomas cutâneos, né, eles apresentam aí essa grande carga, quantidade de mutação. Bom, em 2015, né, um estudo do TCGA que analisou aí mais de 300 amostras de melanoma cutâneo, eles classificaram esse tipo tumoral em 4 grandes grupos, de acordo com a presença de mutações como BRAF, KRAS e NRAS, NF1 ou tipo triple wild type, que não possui nenhuma das 3 mutações. Esse grande número, né, de mutações que ocorrem no melanoma faz com que, quando essas mutações elas se encontram em genes codificadores de proteínas, muitas vezes a gente tem que essa mutação ela vai levar a uma mudança, né, na sequência da proteína, muitas vezes também na estrutura da mesma e na função dela. Essas mudanças na sequência da proteína elas, ou seja, essas mutações, né, elas vão gerar peptídeos que a gente chama agora de neoantígenos, que são peptídeos que normalmente eles não estão presentes no pool de peptídeos que as nossas células produzem. E eles vão ser, então, processados, né, pelo proteassoma, carregados pela TAP, e vão ser apresentados por moléculas de MHC, ou também chamadas de moléculas de HLA, né, na superfície dessas células tumorais. O nosso sistema imune, ele é capaz de reconhecer, né, esses neoantígenos, e uma vez reconhecido, né, nosso sistema imune ele é capaz de eliminar essas células, né, que contêm essas mutações. De fato, nesse estudo de 2015, além deles terem classificado, né, o melanoma em 4 grandes tipos, de acordo com os subtipos, de acordo com as mutações que esses tumores apresentam, eles também viram que quando a gente tem uma grande quantidade de infiltrado leucocitário, né, nesses tumores, a gente geralmente tem um melhor prognóstico. Então, mostrando, então, né, que quando as células imunes elas são capazes, né, de infiltrar esse tumor e reconhecer, então, essa grande quantidade de mutações, esses neoantígenos que são formados, geralmente você tem uma resposta imune efetora, né, levando ao melhor prognóstico desses pacientes. Mas a gente sabe, né, acho que a gente tem cada vez mais evoluído nesse quesito, né, entendendo melhor como que ocorre essa interação entre as células tumorais e as células do sistema imune, que nem tudo são flores, né? Se o nosso sistema imune tivesse a plena capacidade de reconhecer todos esses neoantígenos e ter uma resposta efetora, muito provavelmente a gente não estaria desenvolvendo nenhum tipo de câncer. Então, cada vez está mais claro para a gente, né, que as células tumorais, elas adquirem capacidades de evadir, né, da resposta do sistema imune. E dentre, né, essas capacidades, por exemplo, está a expressão de moléculas como o PDL1, né, que leva, por exemplo, a uma anergia dessas células T. Então, houve um grande avanço, né, na área, através da produção
de imunoterápicos, que seriam esses anticorpos que, na verdade, bloqueiam esses receptores e tentam, então, bloquear essa resposta, né, que as células cancerosas, que as células malignas desenvolvem, que levam à resposta, à invasão da resposta imune, fazendo com que, então, a gente tenha uma resposta mais efetiva em relação a esses tumores. Esse gráfico mostra, por exemplo, o quanto que, né, essas novas descobertas, né, esses novos imunoterápicos, eles melhoraram as taxas de mortalidade, né, desse tipo tumoral, dos melanomas. A gente tem uma queda nas taxas de mortalidade bastante brusca aí depois desse desenvolvimento dessas novas terapias. Mas ainda não está muito claro para a gente, né, quando os tumores eles são responsíveis ou não a essas imunoterapias, e existem já várias evidências de resistência a esse tipo de tratamento. Isso faz com que a gente precise cada vez mais entender não só as particularidades das células malignas, né, que compõem o melanoma, como também outros tipos tumorais, mas como essas células malignas, elas estão interagindo com as células do microambiente tumoral, né, e como que elas desencadeiam aí uma resposta que leva à progressão do tumor. Nesse sentido, a gente se perguntou, bom, como que é então o perfil, né, do microambiente tumoral nos melanomas metastáticos? Para responder essa pergunta, a gente utilizou os dados de RNA-seq, né, de expressão gênica, do projeto The Cancer Genome Atlas, TCGA. Foi um big projeto, né, que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde eles produziram dados de diferentes ômicas de diferentes tipos tumorais. Então, um banco de dados muito interessante de se trabalhar. Então, a gente pegou dados, né, de expressão gênica de amostras de melanoma metastático e a gente começou a utilizar esses dados de expressão gênica para inferir a composição do microambiente tumoral nesses melanomas. Então, para isso, a gente usou uma ferramenta chamada CyberSort. Essa ferramenta ela foi treinada previamente, né, com dados de expressão gênica de cada uma das células que compõem o microambiente tumoral, né? E aí, a partir dessa matriz de assinaturas dessas células, essa ferramenta faz uma deconvolução, ou seja, ela consegue predizer, através de uma amostra, né, de mistura de tumor e outras células, né, a gente chama de bulk tissue, ela consegue predizer agora qual que é a composição, né, de vários tipos celulares naquele microambiente tumoral. Então, utilizando essa ferramenta, a gente conseguiu fazer uma predição, né, da composição do microambiente tumoral dessas amostras de melanoma metastático. Então, aqui nesse gráfico, cada uma dessas barrinhas aqui seria uma amostra de melanoma, e essas barras coloridas, elas refletem a composição do microambiente dessas amostras. Então, por exemplo, aqui mais à direita, a gente vê que existem amostras que têm uma quantidade muito grande de células B naive. Bom, e assim por diante. Aqui vocês conseguem ver, né, cada um desses tipos celulares que compõem o microambiente tumoral. A gente pegou essas amostras e fizemos uma clusterização. E a gente começou a observar que a gente conseguia agrupar as amostras em 3 grandes grupos. Então, o primeiro grupo a gente chamou aqui grupo 1, representado por essa barra rosa. Então, constituído principalmente, né, de células com uma alta composição de células, constituído por um microambiente tumoral composto principalmente de células B naive. Depois a gente teve aqui o grupo 2, representado por essa barra em verde. Constituído por amostras que têm um grande infiltrado de células TCD8, e um terceiro grupo, aqui o grupo 3 em laranja, que tem um grande infiltrado de macrófagos com uma assinatura M0. A gente viu que esses clusters eram muito estáveis, e uma coisa interessante é que a gente não viu nenhum enriquecimento desses 3 grandes grupos em relação aos subtipos genômicos que foram estabelecidos pelo TCGA. Então, se vocês olharem aqui nessa barra 4, as amostras elas foram classificadas de acordo com a mutação
que elas apresentavam. E a gente não viu nenhum grande enriquecimento aqui. Em seguida, o que a gente fez foi comparar, né, a taxa de sobrevida dos pacientes de cada um desses grupos. E a gente viu que existe uma diferença significativa, né, entre os 3 grupos e uma diferença ainda maior entre os pacientes que compõem, né, o grupo 2, que é o grupo verde, com um infiltrado de TCD8, e os pacientes que compõem o grupo 3, com um grande infiltrado de macrófagos, do tipo M0. Quando a gente olha o risco individual de cada uma dessas populações, a gente vê que macrófagos M0 e células B de memória, eles aumentam, né, a chance de risco, né, elas pioram o prognóstico desses pacientes de forma significativa. Em seguida, o que a gente quis fazer foi, existe uma segunda forma da gente tentar validar os nossos resultados, que é tentar entender a diversidade desses infiltrados, olhando não para as assinaturas, né, de deconvolução que foram feitas pelo CyberSort, mas olhando agora para a presença dos receptores dos linfócitos T e B. Então, a gente olhou a composição, né, dos TCRs, mostrados aqui pela cadeia alfa, beta e gama, e olhamos também a composição, né, das imunoglobulinas, né, os receptores de células B, representados aqui pelo IgA, IgG e IgM. E aí o que a gente viu é que, em relação aos linfócitos T, né, a gente tem assim, um pouco mais aqui de linfócitos no grupo 1, mas o grupo 3, né, ele tem sempre uma quantidade muito menor de linfócitos infiltrados. Já para os linfócitos B, né, a gente também vê aqui uma maior quantidade no grupo 1, mas também subrepresentada no grupo 3 de pior prognóstico. Então, corroborando os nossos dados. Não sei se vocês lembram, mas o grupo 3, por exemplo, ele tinha uma grande quantidade de linfócitos B, de acordo com as predições do CyberSort. Outra análise interessante que a gente fez foi olhar nesses grupos, inferir sobre a superexpressão de quimiocinas. E aí a gente viu que no grupo 3, né, que é esse grupo de pior prognóstico, somente uma quimiocina, que é a CXCL5, ela estava super expressa. Essa quimiocina ela é responsável pelo recrutamento de neutrófilos e de células endoteliais, enquanto que no grupo 2, né, o grupo de melhor prognóstico, a gente viu uma super expressão de várias outras quimiocinas que são responsáveis pelo recrutamento, né, de uma gama muito maior de tipos celulares. Então, indicando para a gente que, né, nesse grupo 3 aqui, a gente tem assim, uma diversidade bem menor de infiltrados ali. E aí a gente se perguntou, bom, será que o perfil, né, do microambiente tumoral nos melanomas metastáticos, ele influencia o tipo de resposta imune que está acontecendo nesses tumores? Para responder essa pergunta, a gente usou uma outra ferramenta computacional que é chamada de Immunofenoscore. Essa ferramenta, ela leva em conta, né, o tipo de infiltrado linfocitário, né, se são células mais imunossupressivas, se são células mais efetoras, leva em consideração a expressão de moléculas de MHC, né, classe 1 e classe 2, presença de neoantígenos e expressão de certas moléculas, né, inibitórias e coestimulatórias. E aí, para cada paciente, né, para cada amostra, você agora consegue dizer se, por exemplo, aquela amostra ela tem um perfil assim, mais de respondedor, por exemplo, às moléculas de checkpoint, né, ao tratamento com bloqueio de checkpoint, ou se não, se essas amostras, por exemplo, não são muito respondedoras. E aí, o que a gente começou a observar? A gente calculou, né, esse Immunofenoscore para cada uma das amostras de cada um dos grupos e a gente começou a observar que as amostras que foram classificadas como grupo 2, elas apresentavam uma forte assinatura de moléculas do MHC, né, os HLAs,
também uma forte assinatura de células efetoras e uma assinatura bem mais fraca de células supressoras, assim como moléculas de checkpoint imunológico, indicando então que nas amostras desse grupo, né, do grupo G2, muito provavelmente o que está acontecendo ali é uma resposta efetora que está levando à eliminação do tumor. Já nas amostras que pertencem ao grupo G3, né, a gente viu uma assinatura completamente inversa. A gente viu uma assinatura muito fria, né, muito baixa em relação às moléculas de MHC e essas células efetoras, e uma assinatura muito forte, né, dessas células supressoras e de checkpoint imunológico. Então, indicando que muito provavelmente nesses melanomas, né, nessas amostras que correspondem ao grupo 3, o que a gente está observando ali seria tumores que estão evadindo, então, da resposta antitumoral. A gente se perguntou, será que existe, então, uma diferença de carga mutacional entre esses três grupos, já que a gente está vendo respostas, né, completamente diferentes em G2 e G3, por exemplo? E esse dado assim, foi até uma grata surpresa para a gente, nos surpreendeu bastante. A gente não viu diferença nem no número de mutações somáticas entre G2 e G3 e nem no número de neoantígenos, né, derivados dessas mutações. E aí uma coisa, a gente tentando, né, entender um pouco melhor, né, esse mecanismo, o que a gente viu foi que nas amostras do grupo 3, a grande quantidade de neoantígenos, né, ela está presente em tumores que apresentam pelo menos uma mutação nos genes que codificam para a via de processamento e apresentação de antígenos. Isso foi muito interessante porque mostra que, apesar de a gente ter uma grande quantidade de neoantígenos nesse grupo, muito provavelmente esses neoantígenos não estão sendo apresentados. Uma outra evidência que a gente teve em relação a essa evasão imune nesse grupo 3 é que a gente viu que a afinidade desses neoantígenos, né, que estão presentes nos melanomas do grupo 3, ela é muito menor, a afinidade, né, pelos receptores, ela é muito menor do que no grupo G2. Então, indicando que nesse grupo G3, né, apesar da gente ter uma grande quantidade de neoantígenos, esses neoantígenos não estão sendo bem apresentados. Então, indicando esse como um dos mecanismos que podem estar levando, então, à evasão tumoral do sistema imune. Bom, a gente também se perguntou quais outros mecanismos poderiam estar influenciando, então, levando a essa resposta, essa evasão das células tumorais da resposta do sistema imune. E a gente fez uma revisão de literatura bastante extensa, tentando entender como que ocorre, né, a comunicação entre as células tumorais e as células do microambiente, mediada por vesículas. A gente fez essa revisão focada em melanoma. E a gente viu que existe uma grande quantidade de processos, né, que são modulados por essas vesículas, por essa comunicação entre essas células, que afetam na progressão do tumor. Essas vesículas, né, elas podem ter diferentes origens, né, como derivadas aqui da membrana ou de corpos apoptóticos. O tamanho delas vai variar de acordo com a origem celular dessas vesículas. E elas podem carregar dentro delas uma infinidade de moléculas que vão agir, né, de diferentes formas na célula receptora. Então, essas vesículas podem carregar desde lipídios bioativos, como proteínas na superfície, como moléculas de DNA, microRNA e entre outras. Nessa revisão de literatura, a gente tentou identificar, né, quais seriam essas moléculas presentes dentro dessas vesículas e qual a direção dessas vesículas, né, ou seja, vesículas que são derivadas, por exemplo, das células
malignas que são direcionadas às células B ou vice-versa. A gente fez esse exercício, né, de tentar entender esse network que é bem complexo, né, entre essas células. E, para nossa grande surpresa, a grande maioria das moléculas que são carregadas por essas vesículas, elas ainda não foram descobertas na literatura. Assim, existe aí um gap muito grande, né, para tentar entender quem são essas moléculas efetoras que são transportadas por essas vesículas. Para muitos casos, a gente viu que está bem claro o papel de modulação dessa vesícula no fenótipo da célula do microambiente tumoral, por exemplo, mas falta elucidar, né, quem seriam essas moléculas que estão sendo carregadas por essas vesículas. Nesse sentido, a gente se interessou muito pelos microRNAs, para tentar investigar um pouco mais. A gente se interessou pelos microRNAs porque, além deles serem moléculas, né, pequenas, eles têm um papel aí muito importante na regulação gênica. Então, esses microRNAs, eles são capazes de se ligar à sua molécula-alvo, né, através de reconhecimento de bases. E essa ligação, ela pode levar tanto a estimular a degradação da molécula-alvo, quanto interferir, né, inibir a tradução, ao início da tradução dessa molécula. Uma outra característica muito interessante dos microRNAs é que um mesmo microRNA, ele pode regular diferentes moléculas-alvo, e uma mesma molécula-alvo, ela pode ser regulada por diferentes microRNAs. E aí a gente se perguntou, será que existem microRNAs circulantes que influenciam, então, o tipo de resposta imune nos melanomas metastáticos? E aí, só para a gente recordar, a gente se interessou, então, em ver se existem microRNAs que são diferencialmente expressos entre o grupo de prognóstico, que é o grupo G2, e o grupo de pior prognóstico, que é o grupo G3. Então, a gente fez uma análise de expressão diferencial de microRNAs entre as amostras pertencentes a esses dois grupos. A gente identificou aqui mais de 90 microRNAs diferencialmente expressos. E para entender como que esses microRNAs estavam agindo, a gente também identificou quais os RNAs mensageiros que estavam também diferencialmente expressos entre esses dois grupos. No caso, a gente identificou mais de 1.800 RNAs mensageiros diferencialmente expressos entre o grupo G2 e o grupo G3. Bom, em seguida, a gente fez uma inferência em relação aos possíveis alvos desses microRNAs. E aqui nesse heatmap, a gente está mostrando a expressão tanto dos RNAs que são alvos dos microRNAs, que estão aqui com essa tag verde. Então, a gente vê tanto RNAs mensageiros, né, up regulados ou, desculpa, down regulados ou up regulados no grupo G3, quanto microRNAs, né, que estão regulando esses RNAs mensageiros, também down regulados ou up regulados no grupo G3 em relação ao G2. A gente fez um esforço grande de entender como que é essa rede de regulação mediado pelos microRNAs, e a gente também buscou saber quais desses microRNAs são RNAs circulantes, ou seja, já foram encontrados em vesículas e em soro de pacientes. Então, os microRNAs que já foram encontrados, que têm evidência de ser circulantes, eles foram anotados aqui com essa forma de triângulo. Os que não têm evidência de ser circulante estão anotados com uma forma de quadrado. E nessa rede, então, de regulação, a gente também imputou aqui a expressão desses microRNAs e dos genes regulados por eles em relação às amostras do grupo 2, de pior prognóstico. Então, por exemplo, aqui, nas amostras de pior prognóstico, elas têm uma alta expressão, por exemplo, desse MIR-149 e uma down regulação dos seus alvos. Então, a gente conseguiu estabelecer essa
rede, né, regulatória que é modulada por microRNAs que são potencialmente circulantes. E aí, cavando um pouquinho mais nesses resultados, né, a gente queria entender qual é a possível origem desses microRNAs, porque se eles são circulantes, eles podem estar sendo produzidos pelas células malignas e serem direcionados, né, às células do microambiente tumoral, ou vice-versa. Então, a gente pensou, será que a gente consegue entender a origem desses microRNAs circulantes? Bom, para ajudar a gente nesse quesito, a gente usou de dados de RNA-seq de célula única. Eu vou falar um pouco mais à frente especificamente sobre essa técnica, mas basicamente a gente individualiza as células de um tecido e a gente obtém informação da expressão gênica por célula agora. Então, a gente consegue saber exatamente qual célula está expressando qual gene e quanto, né? E a gente agora consegue ter uma informação sobre as populações celulares. Então, para fazer isso, para investigar o papel desses microRNAs, o primeiro caso que eu trouxe aqui para vocês foi o do MIR-150, que foi um dado bem interessante. O MIR-150, ele, né, tem evidência de ser um microRNA circulante e ele foi encontrado em baixa expressão nos tumores de pior prognóstico. Quando a gente olha a curva de sobrevida em relação à expressão desse microRNA, a gente vê que, de fato, amostras que expressam muito pouco esse microRNA, elas têm uma probabilidade de sobrevida muito pior. Em contrapartida, um dos alvos que é potencialmente regulado por esse microRNA é esse gene, não sei como é que fala, e esse gene, ele regula o metabolismo de lipídios. E a gente viu que quando a gente olha a probabilidade de sobrevida dos pacientes em relação à expressão desse gene, a gente vê um efeito contrário, né? Pacientes que expressam tem uma alta expressão desse gene, eles tendem a ter um pior prognóstico. Quando a gente usou dados de single cell, a gente viu que as células malignas são as células que mais expressam esse gene-alvo. Então, indicando para a gente que muito provavelmente esse microRNA ele está sendo produzido por células do microambiente tumoral e que ele estaria, por exemplo, sendo direcionado às células malignas e poderia estar contribuindo, então, para uma resposta, por exemplo, mais efetora antitumoral. A gente também viu em dados de pacientes que esse microRNA ele é muito expresso em pacientes saudáveis, mas ele tende a diminuir, né, a expressão desse microRNA em pacientes com melanoma. Um outro dado que a gente achou bastante interessante foi sobre o MIR-149. Esse microRNA ele já estava muito expresso nas amostras do grupo G3, né, que é as amostras de pior prognóstico. E, de fato, a gente vê que amostras que expressam muito desse microRNA, eles têm uma pior sobrevida, ao passo que, quando a gente olha para a expressão de um dos alvos desse microRNA, né, o NLRC5, a gente vê um efeito contrário, a gente vê uma melhor sobrevida, né, associada à alta expressão desse gene. Da mesma forma, usando dados de single cell, a gente viu que o alvo de regulação desse microRNA ele é muito expresso em linfócitos T e B ou outras células não malignas. Então, indicando aqui que muito provavelmente esse microRNA ele está sendo expresso pelas células, produzidos e expressos pelas células malignas, liberados dentro de vesículas e vão ter uma influência grande, né, nas células receptoras, que seriam essas células do microambiente tumoral. Uma coisa interessante que eu esqueci de mencionar é que esse gene em particular, o NLRC5,
ele é um fator de transcrição que atua na transcrição de vários genes da via de processamento e apresentação de antígeno. E de forma muito interessante, né, a gente vê aqui que esse gene, ele está down-regulado nas amostras de pior prognóstico, assim como todos os outros genes que ele regula, né, os genes de HLA, SB2M, TAP1, e ao contrário, né, do que a gente viu aqui para o microRNA 149. Então, mostrando então que provavelmente a expressão desse microRNA em liberação por vesículas pode ser um dos mecanismos também que leva então a uma evasão do sistema imune. Bom, com esses dados, então, a gente pode concluir que a gente consegue classificar o melanoma metastático de acordo com o perfil do microambiente tumoral, e esses perfis, eles refletem, né, prognósticos diferentes. A gente viu também, né, que a expressão gênica no tumor, ela é modulada por microRNAs potencialmente circulantes do microambiente tumoral e vice-versa, né, existe essa bidirecionalidade. E nós vimos também que os microRNAs circulantes, eles podem ter aí um papel na condução de mecanismos de evasão imunológica. Bom, nessa segunda parte da minha apresentação, eu queria falar um pouquinho sobre um projeto novo que a gente iniciou esse ano. Em abril desse ano, a gente recebeu, né, a feliz notícia que a gente foi contemplado nesse edital promovido pela Chain Zuckerberg Initiative, chamado Single Cell Analysis of Inflammation. E a gente foi o único grupo, né, da América Latina que conseguiu aprovar um projeto nesse edital. A gente ficou extremamente feliz. Né? Esse grupo é composto pelo Marcelo Mori e pelo Pedro Moraes Vieira, ambos da Universidade de Campinas, né, Unicamp, e por mim, aqui do INCA. E o projeto que a gente propôs, que a gente vai começar a desenvolver, é a investigação, né, das células imunes com um foco em macrófago no tecido adiposo e tentar identificar o papel dessas populações no desenvolvimento da obesidade, por exemplo. A gente, né, ficou extremamente feliz e empolgado com esse novo projeto. E enquanto o dinheiro não chega, a gente começou a fazer um projeto paralelo aqui no Lab, que é investigar, então, essas subpopulações de macrófagos no microambiente tumoral. Né? Esse projeto está sendo realizado pela Paloma, Giovana, Gabriela e pelo Marco. Né? E a gente já tinha visto o impacto aí dos macrófagos no melanoma metastático, nesse estudo que eu acabei de apresentar para vocês, né? E a gente sabe, né, existem já relatos na literatura, que em outros tipos tumorais a gente também tem um impacto muito grande, dependendo do tipo de macrófago que a gente encontra naquele microambiente tumoral. Então, esse impacto pode ser tanto positivo em relação ao prognóstico, quanto negativo. E, de fato, já em relação aos macrófagos, né, e o seu papel na progressão tumoral, já foi visto, né, já foi atribuído a eles uma série de etapas e processos, né, que podem contribuir tanto para uma resposta antitumoral efetora, quanto para uma resposta muito mais imunossupressiva que favoreça o crescimento tumoral. Na literatura, de uma forma bem simplista, né, o que se fala é que os macrófagos eles podem ser classificados de acordo com seu subtipo em M1, que seria um subtipo aí que produz faz uma apresentação efetiva dos neoantígenos, por exemplo, ou de outros antígenos, né, levando à morte de patógenos. Os macrófagos M2, que estão relacionados a um remodelamento, né, tecidual, e macrófagos associados ao tumor, que, como eu falei anteriormente, podem estar associados aí a essa resposta mais pró-tumoral, levando aí a progressão do tumor. Mas o que a gente tem mais discutido, né, recentemente é que
classificação em esses perfis M1, M0, M2 e macrófagos associados ao tumor é uma classificação muito simplista. E, na verdade, a gente tem uma gama muito grande de fenótipos, né, de subtipos de macrófagos que vão desempenhar respostas bastante diferentes, né, dependendo de onde eles se encontram e de quais estímulos de como que eles estão sendo estimulados. Então, a gente decidiu tentar identificar, né, o maior número de populações de macrófagos associados ao tumor, e aí, para isso, a gente está utilizando dados de single cell. Então, eu já falei brevemente sobre esse slide, né, mas a grande beleza das tecnologias de sequenciamento de célula única é que a gente consegue individualizar as células que estão na nossa amostra e agora extrair os dados de célula gênica individualmente de cada uma dessas células. Existem várias tecnologias diferentes, né? Essa aqui é o exemplo de como ocorre, como esse processamento ocorre pela tecnologia da Tenex, o Chromium, que é o equipamento. Então, nesse caso aqui, existe um equipamento de microfluido que ele combina, né, as células individualmente com beads numa emulsão, né, de água e óleo, e cada uma dessas beads ela tem um barcode único e esse barcode, né, ele tem também uma tag geralmente de cauda poli T, por exemplo, de forma que uma vez formadas essas emulsões, né, onde você tem uma bead associada a uma célula, a gente vai produzir o cDNA, né, uma reação de RT de PCR, né, de produção de cDNA, e aí cada molécula de RNA agora, ela vai virar um cDNA, ela vai estar tagueada com um barcode. Então eu vou saber exatamente de qual célula esse RNA veio. Então a gente em seguida faz um pool, né, desse cDNA e sequencia esses dados e analisa. Existem uma infinidade de equipamentos diferentes, de protocolos diferentes, eles se diferenciam desde a parte de isolamento de células até, enfim, cada uma das etapas é completamente diferente e inclusive, uma dificuldade muito grande integrar dados dessas diferentes plataformas de tecnologia. A gente, então, a gente tem se desafiado bastante, né? Qual que é a nossa proposta? O que a gente está fazendo? A gente está pegando dados da literatura de diferentes tumores, não só de tumores, mas também de tecido normal, de diferentes sítios, né, no corpo. A gente está integrando esses dados, extraindo as populações correspondentes a macrófagos, então, identificando aí um grande pool de subpopulações, caracterizando a assinatura de cada uma dessas subpopulações de macrófagos e, em seguida, nosso objetivo é avaliar como que cada uma dessas assinaturas ela impacta, né, na progressão dos tumores, usando, inclusive, ferramentas de evolução, como eu expliquei no início da palestra. Então, a gente fez uma extensa busca na literatura para definir os marcadores que a gente ia utilizar para selecionar as populações de interesse. A gente definiu esses 3 marcadores aqui como os marcadores para extrair as populações mieloides, né, de interesse. Até o presente momento, a gente conseguiu já integrar, né, dados de ovário, de pele, de mama e de pulmão, tanto de sítios, né, tumorais, tanto de amostras tumorais quanto amostras normais, totalizando aí quase 42 mil células de macrófagos. Só para contextualizar, esse, por enquanto, é o maior trabalho de análise de populações de macrófagos da literatura. E baseado nessa grande população de macrófagos que a gente está estudando, a gente conseguiu identificar até o momento 20 subpopulações diferentes de macrófagos aqui representadas.
Isso aqui é só para mostrar para vocês como que esses marcadores estão bem, que os marcadores que a gente usou para definir quem seriam as nossas populações de interesse, né? Eles estão bem homogêneos aqui nessas populações que a gente está estudando. E quando a gente, enfim, olha como que está a distribuição desses clusters em relação aos tecidos, né, as amostras que a gente está investigando, a gente vê que existem clusters que são específicos, por exemplo, de pulmão normal ou pulmão tumoral, clusters que são, né, populações de macrófagos que são específicas de pele normal e assim por diante. Já outras populações, elas são bastante compartilhadas, né, por diferentes tumores. Então, aqui dá para a gente ter uma noção de como está a distribuição dessas populações de macrófagos. Nós fizemos uma correlação dessas 20 populações que a gente identificou até o momento com assinaturas descritas na literatura, nesse caso aqui as assinaturas empregadas pelo CyberSort, e a gente viu que para algumas populações, por exemplo, aqui o cluster 1, né, a gente vê aqui uma correlação alta com a assinatura de macrófago M0, ou, por exemplo, o cluster 17 com uma correlação alta de células dendríticas, mas o que a gente estava bastante entusiasmado é que para vários outros clusters, né, não existe correlação com nenhuma assinatura previamente descrita, indicando então que a gente potencialmente vai estar estudando aí populações novas que nunca foram descritas até o momento na literatura. Bom, esses resultados são extremamente preliminares, né? A gente começou a trabalhar nisso tem pouco tempo, mas a gente está bastante feliz e motivado com esses resultados, mesmo que preliminares. Eu queria finalizar minha apresentação agradecendo mais uma vez, né, o convite, agradecendo também ao meu time, né, do Laboratório de Bioinformática e Biologia Computacional, aos meus colaboradores, aqui principalmente a Patrícia e o Martim, que contribuíram, né, muito com esse trabalho que eu apresentei hoje, está também meus outros colaboradores de outros projetos, e o Marcelo Mori e o Pedro Moraes Vieira, né, que são colaboradores desse projeto de Single Cell. Quero agradecer também às agências financiadoras pelo suporte financeiro. Essa aqui é uma foto não atualizada do nosso grupo. Você pode ver que está todo mundo muito feliz de trabalhar aqui com a gente. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre o que a gente está desenvolvendo aqui no Laboratório de Bioinformática, a gente montou um perfil no Instagram, onde a gente fala dos trabalhos, né, a gente fala um pouco sobre os trabalhos que a gente está desenvolvendo. A gente também tem um site, está o endereço aqui, a gente também fala um pouco sobre os projetos e os papers que a gente está trabalhando. E por último, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que nós estamos procurando um pós-doc para se juntar ao time, né, para trabalhar principalmente nesse projeto envolvendo análises de single cell. E se vocês tiverem mais, quem tiver interesse sobre essa posição, pode me escrever. Bom, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez e estou aberta às dúvidas que eventualmente vocês tiverem. Muito bem. Mariana, obrigado pela palestra, sensacional. Ver como é que a gente consegue extrair dado que está lá, né? Disponível. Verdade. A questão é analisar, né? Então, na verdade, se gera muito dado, mas fica ali para quem tem a capacidade de analisar. Eu queria te fazer uma pergunta. No seu projeto de análise single cell, você explicou bastante sobre as técnicas, mas você analisa bancos de dados, não produz dado de single cell, ou não?
Isso me ficou um pouco na dúvida, se você estava trabalhando com a tecnologia ou se você está extraindo os resultados dos bancos. Até o momento, a gente só analisou dados que estão produzidos, né, e depositados em bancos públicos. Mas a ideia desse projeto, né, graças a esse grant que veio uma excelente hora, nós vamos produzir dados também. Então, a gente está muito animado, a gente, enfim, a gente já está produzindo esses dados há muito tempo, mas infelizmente é uma tecnologia extremamente cara. E existem pouquíssimos equipamentos hoje aqui no Brasil, né, que permitem fazer, inclusive, a produção desses dados. Então, agora com esse financiamento do CZI, a gente vai conseguir começar a produzir os dados. E quando os bancos disponíveis, eles disponibilizam single cell, de células específicas ou, em geral, você consegue bancos de misturas de células do microambiente tumoral? São misturas. Acho que não ficou talvez muito claro, mas a gente, num primeiro momento, pegou as células como um todo, enfim, tinham lá células epiteliais, malignas, não malignas, do microambiente e tudo mais. A gente delimitou quais seriam as células de origem mieloide e aí a gente separou para estudar só essas células. Então, existe ali uma etapa prévia, vamos dizer assim, que é separar essa população de interesse que a gente queria estudar. Quer dizer, você vai filtrando daquele monte de dados, single cell, de tudo que é célula tem ali do microambiente tumoral, você peneira aquilo para puxar a célula que você quer, vamos dizer, uma linhagem, e dali subtipar, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente isso que a gente fez. Legal, bacana. Eu tenho perguntas aqui. Então, a primeira pergunta é da professora Patrícia Zancan. Eu vou ler, tá? Para ver se a gente entende aqui, ó. De maneira simplória, a gente continua discutindo a contribuição de macrófagos na tumorigênese, pensando nos perfis M1 ou M2, mas você nos trouxe os macrófagos M0, que os macrófagos M0 teriam um papel importante no pior prognóstico dos melanomas. Você poderia discutir um pouquinho mais a contribuição destes macrófagos? Eles não seriam polarizados em diferentes estágios no tumor? Nesse sentido, vocês avaliaram a proporção de macrófagos M0 em diferentes estágios dos tumores, se isso muda? Enfim, eu acho que basicamente é o M0, esse perfil M0, e de vocês terem pontuado isso. Uhum. Não, excelente pergunta. Quando a gente viu esses resultados de melanoma em relação ao macrófago M0, a gente se questionou muito, porque esse é um perfil que ele não é descrito em vivo, né? É um perfil que foi identificado in vitro. Eu não sou imunologista, mas estou aprendendo bastante sobre isso, estudando bastante. E a gente ficou se questionando se, na verdade, essa assinatura, talvez ela não estava refletindo muito mais células com uma origem mieloide supressoras do que propriamente macrófagos M0. Eu acho que esses novos resultados que a gente está gerando agora com a análise de single cell, eu acho que ela vai poder esclarecer melhor essa nossa dúvida, né? De que assinatura é essa M0 que a gente identificou ali quando a gente estava trabalhando com melanoma especificamente. A gente viu que um dos clusters que a gente identificou agora, ele tem uma alta correlação com o macrófago, com essa assinatura M0, né? Mas esses resultados são bem preliminares, a gente precisa investigar isso um pouco mais. Existe ainda uma incerteza, assim, isso não é muito bem debatido ainda na literatura dessa assinatura em tumores. Então, isso a gente vai investigar. Em relação à segunda pergunta que ela fez, a gente, num primeiro momento, olhou só para melanomas metastáticos. Então, todos já estavam com uma doença extremamente avançada. Mas a gente com certeza vai olhar para esses dados que a gente está investigando agora de single cell, se aqueles clusters, né, que a gente está identificando, se eles estão mais enriquecidos em tumores com estadiamento mais avançado ou em estágios mais iniciais. Essa é uma pergunta que a gente com certeza quer tentar responder. Na verdade, esse M0 ele pode acabar sendo subdividido nos 20 subtipos, ou claro que não nos 20, mas preferencialmente. Não sei se nos dados preliminares você já conseguiu
abrir um pouco mais o leque desse M0? A gente viu pelo menos um cluster com uma assinatura forte, parecida com o M0. Então, mas assim, a gente ainda não abriu assim, para entender qual que é o perfil metabólico, vamos dizer assim, dos macrófagos pertencentes a esse cluster. Então, a gente precisa investigar isso melhor. Mas, assim, enfim, o dado preliminar que a gente tem até o momento, a gente vê pelo menos um cluster daqueles 20 que tem uma correlação alta com essa assinatura M0. Eu vou ler aqui um comentário da professora Cláudia Lage. Ela falou assim: para entender a complexidade das respostas imunológicas, o caminho da Big Data é o que deverá permitir a compreensão dos mecanismos de tumorigênese e seus prognósticos associados. Enfim, eu acho que é exatamente o que você mostrou, né? Que é muito dado, mas você tem que direcionar a análise. Enfim, alguém quer perguntar, abrir o microfone, comentar alguma coisa? Oi, Robson, Oi, o quê? Oi, Cris. Você abriu o vídeo e imaginava que você ia perguntar algo. Não, eu fui pensando no que você falou dos macrófagos. Pode perguntar. Mariana, muito, muito interessante a tua palestra. Assim, de parabéns você e o grupo aí. Eu queria só te perguntar um negócio. Você desculpa a ignorância. O que é considerado essa assinatura M0? Eu estou com a dúvida da Patrícia. Tá? O que você considera essa assinatura M0? Porque vocês sabem que a gente tem visto que o macrófago associado ao tumor, e principalmente a gente trabalhou com o macrófago associado ao tumor com melanoma, apesar de não ter sido in vivo, ter sido in vitro, a gente viu que o metabolismo dele é bem diferente comparado com o M2 clássico, com o M1. O que você considera esse macrófago M0 que está ainda por cima no nicho metastático, que me deixou mais surpresa, né? Cristina, obrigada pela pergunta. Realmente, assim, eu não tenho ainda uma resposta definitiva para te dar, é uma coisa que a gente está investigando, mas essa assinatura M0 é uma assinatura que foi vista in vitro e que consta no CyberSort como uma das populações a serem investigadas. E a gente, né, naquele trabalho de melanoma, a gente viu uma forte presença dessa assinatura. Não quer dizer que eu estou vendo um macrófago M0 no microambiente tumoral de melanoma, mas que a gente viu essa assinatura forte. A nossa hipótese, né, e isso a gente precisa ainda, enfim, mais experimentos para a gente comprovar, é que, na verdade, essa assinatura ela esteja vindo de uma célula mieloide supressora. Então, a gente acha que seja isso, mas a gente precisa investigar isso melhor. Né? Como eu disse, nesses novos dados que foram feitos só com single cell, a gente identificou um cluster que tem essa assinatura, que tem uma correlação alta com a assinatura M0. E aí o que a gente vai fazer, a gente vai olhar para essa população de macrófagos que está nesse cluster específico e vai entender o perfil metabólico dessas células para ver se elas são mais parecidas, por exemplo, com essas células mieloides supressoras ou se de fato elas são um novo tipo aí de subtipo de macrófago que ainda não foi muito bem caracterizado na literatura. Obrigada. Eu acho que você deve investir mesmo nessa parte de metabolismo, porque eu acho que é por aí que você vai conseguir identificar. Na single cell, então, vamos ficar em business. Eu vou procurar vocês lá. Ótimo. Obrigada. Um abraço, parabéns. Obrigada. Obrigado, Cris. Mais alguém? Algum comentário adicional? Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Por favor, Mariana. Oi, Mariana, excelente palestra, muito bom mesmo. É bom para os nossos alunos, né, assistirem e se encantarem por esse mundo que a gente tem tanto medo atualmente ainda. A minha pergunta é sobre o RILPDA que você avaliou. Você teria ferramentas para saber, por exemplo, se essas células que têm esse aumento de RILPDA seriam células que estariam sob influência de hipóxia? Porque ele é um fator influenciado por hipóxia, né? Então, existe como fazer esse tipo de análise? Tem sim. Nas células que... Tem duas formas da gente fazer, né? O mais legal agora
fazendo single cell. Mas a gente pode separar, por exemplo, células que têm uma alta expressão desse gene e ver se essa via tá ativada nessas células, né? Então, a gente investigaria, por exemplo, os genes outros genes da via de hipóxia e ver se né, ele estaria ativado ou não nessas células. Vocês chegaram a fazer isso, avaliar nesse... Não, a gente não avaliou. Ali, porque assim, eu citei para vocês só 2 casos de microRNA. Então, a gente estava bem focado muito mais no microRNA do que no papel do alvo, sabe? Então, a gente acabou não adentrando no mecanismo do RNA mensageiro-alvo em si. Mas eu acho que é uma excelente questão que a gente pode, inclusive, abordar no futuro. Não, é porque eu fico pensando sobre o papel dual desses fatores todos no microambiente tumoral, porque, a princípio, o aumento desse microRNA seria o aumento, esse microRNA 150 que vocês avaliaram, né? Seria até uma ferramenta que diminuiria a capacidade da célula tumoral de metabolizar lipídios, né? Então, isso seria ruim para o tumor, mas, ao mesmo tempo, vai atuar de forma ruim nas células que estariam ali para combater o tumor, entendeu? Então, essa conversa é bastante interessante. Mas um fato que dá suporte para isso que você falou, que também foi a nossa hipótese, é que a expressão desse gene, na hora que a gente olha os dados de single cell, ela é muito maior nas células malignas. Então, as células que de fato vão ser afetadas são as células malignas. Entendi. Obrigada. Obrigada a você. Eu tenho outro comentário aqui no chat, da Maíra. Ela pergunta assim: gostaria de saber sobre a análise de microRNAs feita em dados de scRNA-seq. Qual técnica de scRNA-seq foi utilizada? Pergunto, pois acredito que técnica de 3' como a gerada por 10 vezes Genomics, não seria possível captar o microRNA maduro e possivelmente difícil capturar o microRNA imaturo, já que essa tecnologia só captura parte do transcrito. A gente não fez single cell de microRNA, nem analisou, tá? Todos os dados que eu mostrei para vocês de single cell é de RNA mensageiro. Mas a sua pergunta é muito pertinente. Eu nunca vi ainda nenhum trabalho, mas existem tecnologias como o SmartSeq, por exemplo, que ele faz o sequenciamento full length do transcrito. Então, talvez esse seria o mais adequado para os microRNAs. Mas, assim, eu não sei se isso é muito viável, porque hoje, se a gente vai fazer RNA-seq, bulk RNA-seq, vamos dizer assim, a gente tem que ter uma etapa de enriquecimento para microRNA, porque os microRNAs são muito pouco expressos em relação aos RNAs mensageiros. Então, se a gente sequencia tudo que está na célula, a gente tende a sequenciar só RNA mensageiro e sequenciar pouquíssimo microRNA. No caso do single cell, fazer essa etapa prévia de seleção de microRNA, eu acho que é bem complicado. Eu nunca vi ninguém fazendo ainda. Mas talvez já exista alguém interessado nesse assunto, que é bem interessante. Muito bem. Oi, Robson, eu posso fazer uma pergunta? Desculpa, eu não estou... É Marcela, tem vídeo. Oi, Marcela, pode? Claro, é porque eu não vi aqui quando você falou, não estava olhando para a tela. Sem problema. Mari, parabéns, a palestra foi excelente, como sempre. Dados interessantíssimos. Eu já peço desculpas por antecedência se eu estiver falando alguma coisa que não faz muito sentido. Mas pensando em termos de heterogeneidade do tumor, né, heterogeneidade tumoral, quando você usa o CyberSort, eu entendo que você é capaz de diferenciar facilmente uma célula de melanoma de células, enfim, do sistema imune, mas em relação às células do ambiente ali, que podem ser células pré-malignas ou que já tenham algum componente que predispõe aquela célula a ir pelo caminho da malignidade, como que você consegue diferenciar isso? Porque eu entendo que o CyberSort vai usar algum tipo de assinatura, enfim, considerando uma série de genes, mas isso é muito, assim, é mais abrangente, né, do que quando você vai olhar para a heterogeneidade do tumor como um todo. Eu não sei se fez muito sentido a pergunta, mas... Fez sim, é uma excelente pergunta, Má, obrigada. Foi linda a palestra. Obrigada. O CyberSort, ele é uma ferramenta de deconvolução de assinaturas. Então, o que você entrega para ele como input vai influenciar
o que ele te dá como output. Então, se você, por exemplo, está interessado em investigar esse tipo né, no caso das células malignas, células pré-malignas e tudo mais, se você tiver uma assinatura que seja muito precisa e que ela consiga discernir essas células das demais, você pode fornecer essa assinatura de input para o CyberSort e ele vai conseguir fazer essa deconvolução. É lógico que a gente tem que ter em mente que sendo uma deconvolução, né, uma análise computacional, são estimativas. Não é diferente de você ir, por exemplo, num fax, né, e medir com marcadores extremamente precisos. Mas o que a gente está vendo é que, mesmo assim, sendo uma ferramenta computacional de predição, os dados ainda são muito reprodutíveis. Então, dá para fazer isso sim, mas é só você fazer uma assinatura muito bem definida dessas células malignas e pré-malignas que você quer estudar e dar isso como input para a ferramenta. Tá ótimo. Obrigada, Mar. Muito bem. Obrigada, mais perguntas, gente? Eu que agradeço, Marcelo. Temos mais perguntas? Bom, a Mariana deixou aqui o contato dela, então quem tiver interesse depois, escrevam, quem tem anotado. A gente em breve vai disponibilizar isso, não estou trabalhando nisso, lamento, demora. Lembro a todos, olhem a questão do simpósio de onco, deadline, 7 de setembro, feriado. Aproveitem o feriado aí para fazer isso. Resumos. Agora, para participação no simpósio, não me lembro se é até o dia 30 de outubro, alguma coisa assim. Mariana, eu queria agradecer muito, a sua apresentação foi muito boa, realmente. Depois, assim como outros possíveis interessados, eu vou te escrever. Foi bem legal assistir para poder, particularmente, dizer qual é o problema que a gente queria endereçar. E acho que é isso. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço mais uma vez o convite, fiquei muito feliz de estar aqui e o laboratório como um todo está de portas abertas. Tá? E você está convidada aí aos próximos palestras que você vir algum tema que te interesse, por favor, seja bem-vinda. Tá bom? Obrigada, Robson. Muito bem, gente. Bom dia, então. Vou dar por encerrado aqui a gravação e o seminário. E, mais uma vez, agradecer a Mariana. Gente, bom dia, então. Boa semana. Nosso próximo seminário é no dia... Deixa eu olhar aqui de novo. Dia 22, tá? A gente vai ter um intervalinho um pouquinho maior dessa vez, por causa da palestrante. É uma palestrante da USP, ela podia no dia 22, então ficou assim, tá bom?